Oi, Yuri, boa noite. Tudo certo? Tá me escutando bem? Tô ouvindo. Acho que foi porque eu coloquei o fone de ouvido aqui, aí ele parou, não sei o que deu. Beleza. Yuri, saudade de tio Jefinho, meu sobrinho, meu sobrinho tá na live. Ô, gente, começa a mandar aí pra galera aí, ó, os amigos de vocês, os alunos do Yuri já entraram aí, ó. Eu quero só ver. Inclusive, Aí, eu vou fazer perguntas sobre Yuri para vocês, os alunos dele aí durante a live. E eu vou querer ver o que vocês vão falar, hein? Que aí eu já puxo a olha, orelha do olha, Yuri. Aí eu já puxo a orelha do Yuri ao vivo aqui, ó. olha o Aí eu já compromisso que eu assumi vou. nessa live, hein? Oi? O compromisso que eu assumi nessa live, hein? É, vamos lá. Yuri, primeiramente, seja bem-vindo. Pessoal, deixa eu contar Obrigado. para vocês. O Yuri, eu chamo ele de menino prodígio. E aí, ó, a Letícia entrou, até que enfim. Eu falei, pô, a Letícia não entrou até agora. Pois é. Não, quero ver se vai interagir, né? Vamos ver se vai interagir, hein, Físio? Reage, hein, Letícia? Não, ela tá trabalhando, tô brincando. Tadinha. Não, mas 8 horas ela tá trabalhando ainda? Pois é. Letícia, vai no banheiro e manda uma pergunta. Vai falar, vou no banheiro rapidinho e manda uma pergunta aí pro Yuri ver que você tá interagindo e participando da live, Letícia. Pelo amor de Deus. Pessoal, vamos lá. O Yuri, eu chamo o Yuri de menino prodígio. E aí vocês, ao longo da live, vão entender por que eu chamo ele de menino prodígio. O que eu quero, pessoal, que está assistindo aí? Já chama aqueles fisioterapeutas que estão desmotivados na profissão. Essa é a palavra certa para a live de hoje. Se você ou sabe de algum colega que está meio down, meio desmotivado ali na profissão, essa pessoa precisa assistir essa live de hoje, porque a gente vai falar muito disso e também a gente vai tentar ajudar e contar as nossas experiências para falar como que a gente pode voltar a ter motivação na profissão, né, sendo fisioterapeuta. Porque as pessoas têm muito a ideia de que a gente só pode ou a gente só consegue atender paciente. E o modelo de sucesso, né, na nossa carreira é esse. Eu faço ali uma faculdade, faço uma pós-graduação e começo a trabalhar atendendo um paciente na hospital, em clínica e tudo. E esse é o modelo de sucesso que as pessoas têm na cabeça delas, que se elas não fizerem isso, elas não são realizadas. E aí hoje a gente vai conversar sobre outras possibilidades também, tá? Então já vai lá, ó, começa a marcar a galera na live aí, começa a chamar os amigos, manda nos grupos de WhatsApp dos físios, dos colegas que vocês têm aí, porque hoje o papo vai ser bom aqui. Primeira coisa, gente, eu vou pedir para o Yuri se apresentar para vocês. Hoje a gente vai falar, o tema da nossa live, da nossa série, é como é que a minha carreira mudou na fisioterapia. Hoje a gente vai falar especificamente de coisas relacionadas à motivação na carreira. E aí, se você tiver alguma dúvida, ou se você aí que está assistindo essa live já passou por um momento em que você ficou desmotivado, ou está passando por este momento, manda para a gente aqui, ó. Aqui embaixo na barra tem uma interrogaçãozinha. Se você quiser, é só você apertar ali que você consegue enviar uma pergunta. E aí a gente consegue até interagir um pouco melhor e costurar essa conversa aqui de um modo mais interativo, né? Que ajude tanto vocês quanto a gente também, porque a gente está aqui do outro lado, eu e Yuri, mas a gente também aprende o tempo inteiro, né? Yuri, então vamos lá, meu amigo, senão eu fico falando até Bora. amanhã. Eu quero que você se apresente aí e conte um pouquinho aí de quem é o Yuri, como é que foi o seu início ali de trajetória profissional, por que você escolheu a fisioterapia. Conta pra galera aí. Primeiro, obrigado, Jeff, por ter oferecido o espaço, né? E, galera, quem for chegando, seja bem-vindo. Eu sou Yuri, tenho 24 anos. Me formei há 2 anos atrás, recém-formado, mas é o que eu falo pra galera, né? O pessoal fica falando muito de experiência. Eu falo muito de. A experiência importa, mas o quanto você é um profissional atualizado também importa muito, né? Então, acho que consegue equivaler. E
Bem, é isso. Me formei há 2 anos atrás. Depois que eu me formei, já entrei na pós de cardio-resp, lá no Einstein. E acho que a minha história começa bem antes de eu me formar, bem na época da faculdade. Porque eu sempre gostei muito de, da área acadêmica. Não na escola não era o melhor dos alunos, não. Mas na faculdade eu sempre gostei muito da Você área. não era um dos melhor alunos da escola, Yuri? Vixe, não passava nem perto. Yuri? Nem, nossa, eu não sei se tem alguém aqui que me conhece da época da escola, mas não passava nem perto. Não, essa carinha aqui, Com esse, nossa, com né? esse óculos fundo de garrafa aí, com esse monte de livro atrás de você aí. Viu, Pois gente? Não me é. engano. E não é fundo, não, é de verdade, tá? É de verdade, velho. Mas, enfim. E na faculdade, eu sempre gostei muito da área acadêmica. Eu fiz parte de um monte de liga acadêmica, até porque eu pensava em entrar numa residência depois que eu saísse da faculdade, né? E acabou que veio a pandemia bem quando eu me formei. E aí eu comecei a. Eu me formei, já fui indicado por um professor da faculdade para trabalhar em um hospital, sem experiência nenhuma, sem. Tava começando a pós, nossa, tudo bagunçado e aquela loucura, né? Foi no UTI Covid, em um hospital público, então veio aquele medo, né? E foi muito interessante porque eu tava morrendo de medo, eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer as coisas bem feitas. Então, se era para fazer mal feito, eu às vezes até fico enrolando muito porque eu quero fazer bem feito e para mim É nunca tá bem verdade. feito. Então É esse é verdade. É bem verdade. Então, esse é uma das coisas que eu tenho que lidar, né? Mas eu tava morrendo de medo e foi muito interessante que uma pessoa virou pra mim e falou: Yuri, as pessoas estão no UTI, estão sem suporte familiar nenhum, porque na UTI Covid você tinha que ficar sozinho e tudo. E, lógico, precisa de técnica. E na faculdade eu sabia, o básico pelo menos, mas além de técnica, essa pessoa que me falou isso, ela falou: Meu, eles estão sem a família, estão sem ninguém. Então eu sempre fui uma pessoa humana, né? Então você ser uma pessoa humana vai fazer diferença na vida delas. E depois, guarda isso que eu falei, tá? Porque lá pra frente vai, vai ter um Guardar o feedback quê? Que sobre você é isso. uma pessoa humana? Não, que me falaram isso, né? Ah, Que ele te falou isso. não é só o técnico, mas essa parte humana também conta. E aí foi isso, trabalhei na Ô, loucura da Yuri, pandemia. só um minutinho, só um minutinho. Eu tô vendo o povo mandando mensagem no grupo da mentoria aqui. Alguém que tá no grupo, alguém que tá assistindo a live, manda lá no grupo que a gente tá numa live aqui, para eles entrarem aqui e pararem de ficar conversando lá no grupo. Que eu tô vendo um monte de mensagem descendo aqui no grupo. E a gente aqui na live. Suporte, né, gente? Rede de apoio. Enfim, Pode continuar. aí foi isso. E aí logo depois eu mudei de hospital, né? Fui para um outro hospital, mas sempre trabalhando na UTI. Então minha carreira toda foi na UTI. Agora eu tô saindo um pouquinho da UTI. Eu saí, na verdade, da UTI, né? E tô indo mais pro particular. Tô indo mais pro. Também sou preceptor de uma universidade, né? Já fui. Ó, minha sogra aí! Oi, Marta. Ah, que legal. É a Família toda, Marta, meu sua irmão vi que entrou sogra. também. É a Marta, que é a sua sogra? A Marta, ó, faz uns bolos incríveis. Dona Marta, me convida, hein? Ó, me chama que eu vou, Dona Marta. Me chama que eu vou, hein? Eu lembro que no aniversário do Yuri do ano passado, a Letícia fez um aniversário surpresa para você. A Letícia é a namorada do Yuri. Ela fez uma festa surpresa e isso foi antes de ter mentoria, né? Antes de ter tudo. E aí eu lembro que eu recebi uma mensagem da Letícia, né? Falando, me convidando para o aniversário surpresa. Mas eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, gente, o pessoal me chamando para ir para o aniversário de surpresas. Fiquei muito feliz. Eu não pude ir, porque eu acho que eu estava dando aula, eu estava fazendo alguma coisa que eu não pude ir mesmo.
Porque eu fiquei muito feliz. E, ó, dona Marta, pode me chamar que eu vou, hein? Inclusive, a Letícia tá No precisando próximo. dos reais, dona Marta. Expondo a filha dela, sem a filha dela. Não, a gente vai puxando a orelha também. Isso aí. Yuri, então, ó, sabe uma coisa que você falou em relação ao que a Samara tinha comentado na live dela? Foi essa questão de você sair muito cru ali da faculdade e já cair ali direto no. Foi no SUS, né? Se não me engano. Foi no SUS. Já cair direto ali na terapia intensiva, num ambiente caótico que foi durante a pandemia, que eu acho que muitas pessoas passaram por isso. E isso, se a gente falar hoje, será que essa é a melhor forma de um aluno ser inserido ali no contexto do ambiente de trabalho? Não dá para falar isso porque, cara, a gente estava vivendo uma situação muito atípica, né? É. Não tinha muito como escolher ali, tem que fazer. Mas, talvez, se hoje, essa é a minha visão, tá, pessoal que está assistindo essa live. Talvez, se hoje os modelos de ensino na área da saúde, né, não só na fisioterapia, na área da saúde de modo geral, tivessem outra forma de olhar para o preparo do aluno. E por que eu falo isso? Porque eu tive muito tempo com o aluno em sala de aula e também muito tempo com o aluno em prática, né? E ali no dia a dia, de estágio, residência e tudo. E eu vejo o abismo que é entre o que é ensinado na sala de aula e o que realmente o aluno precisa fazer, aprender e dar conta ali no dia a dia. E hoje o Yuri também está nessa situação em que ele sabe o que é ensinado em sala de aula, mas ele está recebendo os alunos na prática, né? E uma das coisas, Yuri, que eu lembro que a gente já conversou, né, pessoalmente individualmente nas nossas reuniões de mentoria, que você me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Que você percebe que os alunos, né, isso é um processo também, eu acho que a gente também era assim, de ter as caixinhas todas separadas, né, na cabeça dos conteúdos, e isso dificulta para o aluno, para ele conseguir criar um raciocínio, um racional ali na beira-leito. E quando ele está ali no final da graduação, na época do internato, do estágio, e a gente lida com esse aluno ali sem... Né? E como é que você tem agido, o que você tem percebido em relação ao seu papel hoje, que tem pouco tempo, né, que você tem de formação. Então, você hoje tem que ensinar os alunos a fazerem isso que você aprendeu há 2 anos atrás. Como é que você se sente com isso? Olha, eu acho que assim, por um lado, esse pouco tempo de formação também é bom porque eu tô um pouquinho mais próximo do que tá sendo esse processo para eles, né? Do que eles têm aprendido na faculdade, então tô bem próximo disso. Mas uma barreira que eu tô tentando o tempo todo quebrar, e os meus alunos que estão aqui podem dizer se é verdade ou não. O tempo todo eu falo para eles, gente, observa como se fosse e é um sistema, né? Observa o corpo de forma completa. Sai daquela caixinha de orto, caixinha de cardio, caixinha de respiratória, caixinha... Não, o corpo é um sistema, e para um funcionar, o outro também precisa funcionar, que são as engrenagens que você fala, né? Então eu bato isso muito na tecla com os meus alunos. Se eles estiverem ouvindo, espero que estejam. E se eles falarem que você não fala nada disso, Yuri? Oi? E se eles falarem que você não fala nada disso? Aí eu tô... Me conta. Não, mas eu falo. Eu tô me comprometendo aqui porque eu sei que eu falo. Me contem aí, eu tô mandando mensagem no grupo. Tô vendo um monte de mensagem no grupo aqui. Alunos do Yuri, me contem aí. Ele fala isso ou não fala, gente? Eu sei que fala. Olha, se não fala é porque não prestou atenção. O sistema facial nos ensina muito sobre isso. Olha a Thay aí também falando. Verdade, Thay. Tudo conectado, né? Exatamente, tudo conectado. Muito bom. Yuri, eu contei para o pessoal no começo que a gente ia falar muito hoje sobre essa questão de motivação, né? E aí eu queria te perguntar, porque é uma das coisas, gente, pessoal aí que está assistindo, que eu sempre falo nas mentorias que eu faço no TRC, na mentoria Reage Físio, que a gente precisa primeiro entender o que
quem é a gente, o que a gente gosta e o que deixa a gente feliz, né? Porque quando você trabalha com o que realmente te faz feliz, com o seu propósito, né? Você começa a ver sentido em muita coisa. E aí, quando a gente fala de motivação, eu quero saber de você, Yuri. O Yuri fisioterapeuta, o que é que motiva o Yuri fisioterapeuta, que deixa ele feliz? O que me motiva? Ó, o que me motiva da parte dos pacientes é ver a evolução dos pacientes mesmo, né? Ver o feedback que eles me dão, falando, nossa, nunca tive isso, nunca, enfim. E eu gosto, como eu gosto dessa parte acadêmica, eu gosto muito de ensinar para os pacientes o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, porque eu acho que é muito importante você saber o porquê que você faz alguma coisa. Senão, se você não vê motivo do porquê você está fazendo, não tem o porquê você fazer, né? Você nem faz. Fica mecânico, né, Yuri? Fica mecânico. E pra gente isso fica mecânico também. Se a gente não vê o motivo, não sabe o porquê, fica muito mecânico pra gente, né? E aí vira aquele físico 3 de 10, abaixa a perna, desce a perna. Então, que é outra coisa que eu brigo bastante com meus alunos. Mas enfim, então o que me motiva é ver o feedback desses pacientes e o olho brilhando neles quando eles conseguem, quando eles percebem que eles conseguem fazer algo que para eles era muito difícil. Então isso me motiva muito. Outra coisa que me motiva agora em relação aos alunos é ver a evolução deles, né? Tanto ver a evolução e ver eles me dando esse feedback também, professor, tem aluno que fala cardiorrespiratória, não entrava na minha cabeça, era algo de outro mundo, assim. Hoje eu quero ir para cardiorresp, então já consegui mudar alguma. Já conseguiu converter, já, Yuri. Converter, eu levo a palavra da cardiorresp. Mas isso me motiva muito. E outra coisa que me motiva, que eu falo sempre para os meus alunos, principalmente no começo do estágio, né? Eu falo, galera, vocês vão ser os profissionais daqui a 2, 3 meses. E a fisioterapia, realmente, ela tá um pouquinho desvalorizada. Às vezes ela é desvalorizada. Então, se eu não formo profissionais, se eu não ajudo a formar bons profissionais, eu não vou ter como valorizar a fisioterapia. Eu preciso formar bons profissionais. Então, eu falo para os meus alunos, eu não tô aqui só por mim, mas eu tô aqui por vocês também. Eu tô aqui pela fisioterapia, pela classe da fisioterapia, né? Então eu acho que isso também é uma das coisas que me motivam muito. E também me aproxima bastante dos alunos. É um trabalho em conjunto, né? Não é um trabalho só meu. É um trabalho em conjunto pela fisioterapia. Então, como é grandioso tudo isso, né? Verdade. Yuri, indo para outra ponta, né? Agora eu te perguntei o que é que te motiva, o que te faz feliz. Agora eu quero saber o que te desmotiva na profissão. O que deixa você ali de um jeito que você fala, ai meu Deus, e tudo, e aí depois eu vou ter que dar um sermão na galera aí. Vou até beber água para. Ai, gente, não dá. Eu faço live aqui, mas não tem como. Algumas coisas a gente tem que dar um sacode. Tem gente que precisa ouvir. Vai, Yuri. Bem, o que me diz. Oi, perdão. Pode. O que te desmotiva? O que me desmotiva e me desmotivou muito por um tempo foi enquanto eu estava na UTI, era o valor, né? O salário versus a hora e versus o risco, né? Tanto o risco como profissional, porque qualquer coisa que eu faço lá de errado, eu posso perder meu crefito, né? Então a responsabilidade que eu tenho é muito grande e um risco também contra a minha saúde, né? É um ambiente insalubre, assim, né? É muito fácil eu pegar alguma superbactéria, alguma coisa aí, né? Inclusive já aconteceram algumas coisas bem perigosas, assim, né? Então tudo isso me desmotivava muito. Outras é aquela que a gente vai caindo na roda do rato, né? Eu gosto de falar que até a até a caverna de Platão, sabe?
que a gente fica muito olhando, achando que a nossa vida vai ser aquilo, né? Principalmente eu, quando eu estava no ambiente de UTI, eu estava exatamente assim. Minha vida é UTI e eu vou ter que me formar aqui e ficar aqui na UTI e não vi a saída. Então isso começou a me desmotivar e o pior, foi começando a virar algo mecânico. Porque eu sempre tive Nossa, valores. logo você que tinha toda aquela questão do humano e etc., você se percebeu mecanizado na profissão como Eu me fisioterapeuta? percebi, eu me percebi. Foi muito interessante porque no boom da pandemia, eu via um propósito. Eu via, meu, eu tô aqui porque eu preciso, né? Tá uma cena de guerra e tá precisando. Mas aí, quando foi passando, foram melhorando as coisas. E eu fui vendo algumas coisas que começaram a me incomodar. Por exemplo, eu era impedido de fazer alguns procedimentos que tinha como fazer, mas o plano não ia ressarcir depois, não ia Ah, acrescentar não, nada para o hospital. calma. Oi. Você não fazia por questões de financeiras em relação à fonte pagadora. Não tem nada a ver com autonomia. Assim, não me deixavam fazer, porque. Então eu realmente não tinha essa autonomia por conta disso, essas questões de convênio, tudo isso, né? Então isso já começou a me incomodar, só que eu tava dentro daquele sistema. Então, tá bom, se eu fizer, vou Você ser mandado acaba embora. indo, você acaba indo com a galera, indo com a manada. É, A galera tá fazendo porque falou que tem que fazer, é assim que eu tenho que manter meu emprego, é assim que eu tenho que pagar conta, então eu vou ter que fazer. Isso, é e- isso. isso mesmo. E foi desmotivando, até uma hora que eu parei. Epa, eu tô vindo, trabalhando, só para ganhar meu salário e ir embora, mas porque eu tô sendo fisioterapeuta, por que eu escolhi a fisioterapia, né? Porque parece que foi algo que foi me consumindo. Então foi uma hora que eu parei, olhei e falei, não, isso não é ser fisioterapeuta para mim. Não é. Ô, Yuri, você imagina o tanto de profissional que hoje está desse jeito. Sim, Está lá no sim, serviço, seja ele qual for, fazendo coisas que não acreditam, que não acha que é o melhor que ele pode fazer, mas porque aquele lugar, o sistema mesmo, fala que tem que fazer assim por questões, sei lá, financeiras, de fonte pagadora. E aí, isso acaba apagando, né, a chama que a gente tem do nosso é. propósito, do que é ser fisioterapeuta para a gente, o que a gente estudou, o que deixa a gente feliz. E aí tem pessoas que estão nisso, algumas dessas pessoas estão inconscientes, elas não têm nem consciência disso, e outras é essa questão igual aconteceu comigo, igual aconteceu com você, de você falar assim, cara, o que eu estou fazendo? Ó, o Fábio falou aqui, ó, eu tive uma atividade parecida com a dele. Você vê o tanto de pessoas que também estão nessa situação. Ele falou, ó, pensei e decidi sair. Assim como eu, mas por outras questões, você por outras Sim, como eu questões. também. Mas o que acontece? As coisas vão acontecendo e vão apagando aquilo ali na gente, sabe? De, cara, para que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Sim, sim. Eu estudei tanto, eu posso contribuir tanto, eu posso ajudar tanto um monte de gente. E estou aqui porque eu preciso do salário, porque eu estou acomodado, porque eu estou confortável, sei lá. E é muito bizarro. Pode falar, E, desculpa. e aí entra uma coisa. Porque essas coisas vão internalizando e a gente vira mecânico e esquece a humanização. E existem tantos profissionais que esquecem de ser humanizados. Eu acho que às vezes estão passando por esse. Oi, pode falar. Às vezes está passando Enfim, por. mas às vezes estão passando por esse processo e não percebe e vira algo mecânico mesmo, né?
Porque as partes negativas são tantas que esquece de. Enfim. Então. E aí eu acho que entra naquela caverna de Platão mesmo. Que você não vê saída. Você acha que é aquilo e não tem saída, não tem escapatória. Então, esse foi o momento que eu parei, olhei e falei, não é possível que não tenha saída. E eu ainda via colegas muito mais com muito mais experiência, mais velhos, há tanto tempo na profissão, eu falei, meu, eu tô há 1 ano e meio, eu tô há 2 anos na profissão e eu já não tô aguentando. Será que eu vou ter que chegar nessa idade, Chegar nessa e, idade. e aguentar e, enfim, eu falei, eu não tô sendo fisioterapeuta, não foi para isso que eu estudei, não entra não entrava na minha cabeça, não estava entrando. E aí você falou de questões financeiras, né? Isso foi. E aí entra a importância também de você ter uma educação financeira. Porque realmente, por questões financeiras, não era muito difícil eu sair e tudo. E eu queria entrar na mentoria, né? E aí foi quando eu falei, ó, vou guardar um dinheirinho para pelo menos ele conseguir me render alguma coisa que eu sobreviva no, se eu ficar num hiato sem trabalhar, né? E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Aí eu O, entrei para Ma- mentoria. Oi, pode falar. não, pode falar. Eu ia falar uma coisa que a Marta, sua sogra, falou, mas termina aí que eu vou falar que é bacana isso que ela falou. Eu entrei para eu reservei esse dinheiro, entrei para mentoria, tirei umas férias, falei não, eu preciso sair da caverna, preciso olhar para outros lugares e a mentoria vai me ajudar nisso. Então eu parei, respirei e aí essa graninha que eu reservei foi para poder ficar nesse tempo sem trabalhar e pensar em outras saídas, outras oportunidades, né? Yuri, a Marta falou uma coisa que eu também concordo, que ela falou assim, esse é um problema que acontece em diversas profissões, mas na área da saúde é muito triste, porque a gente está lidando ali com a dor da pessoa, com o sofrimento, ou com a recuperação. A nossa profissão é uma profissão muito de toque, né? A gente está muito encostado ali no paciente. E a gente se sentir mecânico ou não se sentir com, sei lá, tesão com aquilo, vontade de fazer aquilo, acordar de manhã, cara, vou lá, vou atender meus pacientes e tal, vou dar plantão e tudo. Quando você perde o tesão disso, realmente é algo muito triste, porque se a gente escolheu ir para a área da saúde é porque a gente tem esse lado humano, a gente gosta de pessoas, a gente gosta daquilo ali, né? Isso é importante. E É, aí, é péssimo porque você não se vê mais como pessoa, né? é Eu verdade. me via parecia que era uma máquina, né? Dormia, ia trabalhar no outro dia, enfim. É verdade. Era isso. Estava bem assim também, na roda do rato. Yuri, você falou da mentoria, e aí você falou, né, preciso ver uma saída, mas baseado em que você pensou nisso, assim? Porque você já sabia? Porque, assim, quando as pessoas nunca fizeram mentoria, nunca participaram de uma mentoria, o que é isso, para que serve, é para mim, não é? As pessoas não têm noção do que é, né? Eu acho que você também, não sei se você tinha noção, mas baseado em que você falou assim, vou procurar, vou fazer uma mentoria para ver que caminho que eu posso seguir. Algumas coisas já começaram a internalizar em mim, né? Então, eu lembro que uma coisa que você falava muito é quem vai ser você daqui a 5 anos? Quem você quer ser daqui a 5 anos? E isso pra mim pesava muito. Eu falava, eu não quero ficar nessa mesmice, não é isso que eu quero. Daqui a 5 anos eu quero ser outra pessoa, eu não quero estar nesse ambiente daqui a 5 anos. Então você falava muito isso. E isso pra mim. Oi, Dri. A Dri foi minha professora, inclusive foi minha orientadora da faculdade. Ela é um amor de pessoa. Que legal. Oi, Dri, tudo bem? Prazer. E, e, e isso internalizou muito em mim, né? E aí eu via alunos da sua mentoria, alunos da mentoria, da primeira mentoria, e eu falava, nossa, eles acharam outra saída, outro espaço, eles acharam espaços para se desenvolver, para ter esse desenvolvimento. Então eu quero isso, eu quero achar o meu espaço
porque aqui eu não tô no meu espaço. Aqui eu tô no espaço, eu tô, sei lá, tô só cumprindo carga, cumprindo horário, enfim, é isso. Mas não é o meu espaço. E sabe uma sensação, não sei se as pessoas também aí estão assistindo a live, ó, você viu que, ô, Dri, você viu que você é bem conhecido aqui, um monte de aluno seu aqui, hein? Que legal. Mas aí, Yuri, sabe uma coisa que eu não sei se vocês também estão assistindo a live, já chegaram a pensar ou se perguntar nisso, é de você estar se sentindo às vezes. Você falou uma frase que é bem forte assim para mim. Eu não quero estar nisso, eu não quero, não me sinto nisso aqui para, entendeu? De que Uhum. é você trabalhar ou estar num lugar que você não se sente mais pertencente, É, sim. né? E eu escuto Sim. muito isso das pessoas. Inclusive de pessoas que continuam trabalhando no mesmo lugar e não se sentem pertencentes. E aí existem várias questões. Várias. Não vou nem entrar no mérito aqui. Mas deve ser muito ruim, né, gente? Você trabalhar num lugar ou trabalhar de um jeito que você não se sente pleno, que você não se sente feliz, que você não se sente valorizado, que você não se sente motivado, que você tá ali só por conta do dinheiro, do salário no final do mês. Deve ser muito triste você chegar nessa conclusão de se tocar que você só está ali por conta do salário no final do mês. Então, eu conheço muitos profissionais que hoje se encontram nessa situação, né? E aí vai outra questão, né? Que eu quero perguntar para você. Antes, por exemplo, de participar da mentoria, quais eram os planos do Yuri? Porque assim, você chegou a falar assim, mas meu Deus do céu, estou ali na caverna de Plutão, não sei para onde que eu vou, mas existiam planos antes de você entrar na mentoria? Existiam e eles estavam muito distantes, né? Assim, foi muito interessante, porque quando eu saí da faculdade, o plano era: vou trabalhar num hospital, vou me estabelecer, ganhar meu dinheirinho, vou, enfim, vou me aposentar e tá tudo bem, né? Na verdade, eu sempre quis seguir a carreira acadêmica, então incluí a carreira acadêmica nisso, né? E aí, quando eu fui pro mercado de trabalho, caiu por terra, assim. Foi aquele banho de água fria, falando, não é assim que funciona. E, e depois disso, eu fui criando outros planos, só que eram planos muito próximos, assim, de sair da faculdade, sair da faculdade não, ir para a área acadêmica, fazer o mestrado, doutorado, área acadêmica, me aposentar e é isso, né? Então sempre foi pensando nisso. E você já quer que eu fale meu plano depois da mentoria? Pode falar. Posso? Pode. E hoje em dia, os meus planos. Assim, a mentoria foi muito bom que ela me abriu a visão, assim. E falou: seu plano não precisa ser isso. No seu plano não precisa ser o mesmo de todo mundo, né? Exato. Não precisa ser exatamente assim. Não, você pode dar aula, outras aulas, pode dar. Eu tenho um projeto até de dar aula para o paciente. Então me ajudou a abrir a cabeça, assim, sabe? Mind blow, explode. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, então é isso. Não me passava de ir para o particular. Para mim, paciente particular era muito difícil, não ia conseguir nunca. E agora, depois, nunca achei que eu fosse, que uma hora minha fosse valer 12 horas de plantão, noturno ainda. Era aí que eu ia chegar. Era aí que eu ia chegar. Yuri, a gente, pessoal, ó, vamos lá. Agora a gente vai falar de valores para vocês. Valores. Valores. Na mentoria, tem um exercício que eu faço com os alunos, e eu vou fazer esse exercício sábado agora na mentoria do TRC, com os alunos do método TRC, que é um exercício para a gente aprender a calcular quanto que está valendo a nossa hora de trabalho atual, tá?
Quanto vale a sua hora hoje, fisioterapeuta? Eis que a gente fez esse exercício na mentoria. Yuri, eu quero que você fale o valor da sua hora-aula. Lembrando que esse valor aí era antes de entrar. Era antes, não era de entrar na preceptoria. Era antes, era antes. Tá, fala antes, como é que era o valor antes. Olha, quando. Pior que eu não lembro certinho, Eu porque foi lembro. tipo. Foi bem pouquinho, porque foi nesse ato que eu fiquei sem trabalhar, fazendo só alguns plantões de finais de semana, né? Mas quando eu fazia o plantão direto, tava nessa roda dos atos, eram uns R$ 15, 14, R$ 15 a minha hora. Era pouquíssimo, assim. 15 Era bem reais a pouco. hora, gente. Tá bom. Beleza. Então a gente fez essa atividade e tudo. E aí o que começou a acontecer, Yuri? Porque assim, eu lembro que depois que você viu que tinha um monte de possibilidade para fazer, o que começou a acontecer, ou o que você começou a fazer que as coisas foram se desdobrando até chegar onde é hoje? Bem, a primeira coisa foi sair dessa roda do rato, né? Foi falar, não é exata, não é isso que eu quero, vou atrás do que eu quero, enfim. Então, eu comecei a me valorizar e falar, não é isso que eu mereço. E, e começar a buscar os meus sonhos, né? Eu sempre quis a área acadêmica. Então, eu entrei para preceptoria, fui preceptor de uma outra universidade, e aí, por questão Ah, é contratual, verdade, saí. você fez preceptoria. Isso, já tinha sido preceptor, Verdade, eu né? tinha esquecido. E, E foi eu que te inclusive, fui preceptor. indiquei. Foi você que me É indicou. verdade, Yuri, eu esqueci. É verdade. É, Nossa, velho. e, e aí, por questão contratual, acabei saindo dessa preceptoria. E aí, a Dri, que, que foi minha professora também, que me indicou para essa outra preceptoria. Olha que legal. Você viu, Então, gente? Vocês estão vendo, gente, como nós, professores, e o Yuri agora também como professor, a gente, quando vê um aluno, que o aluno é dedicado, que um aluno, meu, gosta e vai ali, ó, comprometido, meu, a gente indica. Eu indiquei o Yuri, a Dri indicou o Yuri agora pode indicar outro aluno dele que ele está hoje. E é assim que funciona, pessoal. É assim que funciona. Eu falo para os meus alunos o tempo inteiro, ó, o Vitor aí, protocolos básicos. Eu ó, minhas falo para os alunas meus. apareceram. Agora dá para perguntar para elas, Jeff. Eu vou perguntar para os alunos do Yuri. E aí eu falo com os alunos o seguinte, falei, gente, vocês estão sendo vistos o tempo inteiro. Vocês estão sendo vistos o tempo inteiro. Eu percebi isso no Yuri há muito tempo, que ele tinha didática, que ele tinha facilidade para falar. Ele era muito tímido no começo. Muito tímido, muito tímido. A gente teve que dar um reage físio aí nele, né? Uhum. Eu falava, Yuri, foca nisso, cara, foca nisso, ó, presta atenção nisso, presta atenção nisso. E aí, outra professora sua, que com certeza, Adri, deve ter percebido esse seu comprometimento, a sua facilidade, a sua calma, tranquilidade para ensinar. E é assim que funciona, gente. As coisas não acontecem por acaso, tá? E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente trata as pessoas, como a gente se comunica com as pessoas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então eu vejo muito colega aí que acha que é isso, que é aquilo, e pode minimizar ou diminuir o outro colega. Eu acabei de fazer um story antes de entrar aqui na live falando sobre isso. Que eu recebo às vezes gente que vem falar mal de colega do outro. Eu falei, eu não aceito. Eu não aceito você vir aqui para minha rede social, ficar. Se você não vier contribuir, tchau. Vai para outro lugar. Aqui não. E é isso que faz diferença. Por quê? Porque se a gente começa a ficar se rodeando dessas pessoas que ficam falando mal do outro, que ficam criticando o outro, que não agregam em nada, daqui a pouco a gente está igual. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa e a gente também tem que tomar muito cuidado da forma como a gente trata as pessoas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, tá bom, pessoal? Recadinho É, do é, Jeff.
eu falo muito para os meus alunos. Aqui assim, na faculdade, né, principalmente estágio, já é um ambiente profissional. Você já começa a se portar como vocês já estão caminhando para ser profissionais, né? Então já começa a se portar como profissional, porque isso faz a diferença o tempo todo, tem alguém observando, estão te olhando, né? E, 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 e e eu falo muito para eles, sejam críticos, mas não sejam críticos com seu coleguinha, sejam críticos com vocês. Ou, às Porque, vezes, né, a gente pode até ser crítico com o colega, mas tem que saber falar. Tem que sim, saber falar, não é para falar em público, chama o colega do lado, aprende a se comunicar, né? É outra história, né? Porque tem gente que não se toca disso e perde a oportunidade. comunicação é tudo. Eu passei por duas situações que se eu não tivesse comunicação ia virar uma bola de neve gigante, né? E só vai piorando e fica aquele clima ruim. Então, então a forma como você se comunica faz muita diferença do como aquela situação, qual vai ser o desfecho daquela situação, né? Isso faz muita diferença. Yuri, ó, o Vitor falou aqui, ó. Basta estar fazendo muito sucesso. Parabéns pela determinação. Valeu, meu amigo. Vitor é meu amigão. Yuri, eu quero saber agora, depois de tudo isso que aconteceu e tal, você olhou, viu a galera da mentoria, falou, vou fazer mentoria porque eu preciso de um direcionamento e tudo. O que foi, Yuri, que fez te querer reagir? Que fez você falar assim, eu preciso reagir? Se você pudesse definir uma frase, o que é que fez você querer reagir? Nossa, em uma frase, é... nossa, é difícil. Porque foi todo esse contexto, né? Mas eu acho que em uma frase talvez seria: eu preciso ser fisioterapeuta. Eu preciso deixar, eu preciso deixar de com, com todo respeito a, a técnicos, né? Enfim, mas o que me diferencia de ser fisioterapeuta ou de ser técnico em fisioterapia, que no Brasil não existe, mas é isso, quando você é técnico, você vai reproduzir algo que te falaram, enfim. Mas o fisioterapeuta tem todo um contexto. Você precisa saber exatamente o porquê que você está fazendo aquilo. Você precisa estudar, e foram anos de graduação, anos de pós-graduação, para eu saber porquê. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a me ver como uma máquina e só reproduzir, eu falei, não, eu preciso ser fisioterapeuta. Então eu vou atrás de ser fisioterapeuta. E aí Uma foi quando eu frase entrei que na. faz muito sentido. Foi aí que eu entrei na mentoria. Muito bom. O Vitor falou, você motiva a galera demais, motivou muito também no hospital. E é muito sobre isso, né, gente? Porque para te criticar, para falar mal, para falar que você não é bom nisso, que você tem que melhorar, que você. Gente, tá, o que mais tem é isso. O que mais tem é profissional que só sabe falar lá que você tem que. Você tem que melhorar nisso. Gente, a gente precisa ser outra coisa, a gente precisa incentivar, a gente precisa ser luz para as pessoas. As pessoas não vão ficar melhorando porque eu estou criticando ela. Aprendam isso. Repliquem isso. Repliquem isso. As pessoas não vão melhorar porque eu estou criticando ela ou falando que ela está fazendo algo errado. Elas vão melhorar a partir do momento que a gente começa a dar exemplo, que a gente motiva, que a gente pega a mão e fala, vamos juntos, se você errar, eu erro, e a gente se ajuda, e é assim que a gente vai para frente. Se não, não adianta. A gente vai ficar sempre aí, ó, à mercê da desvalorização profissional, a gente vai sempre ficar à mercê das pessoas acharem ou colocarem as responsabilidades ou falarem o que a gente tem que fazer e não nós termos o empoderamento de falar eu sou fisioterapeuta e eu faço isso, eu sou responsável por isso, eu melhoro isso. Tá? Não vem alguém, vem você aqui limpar catarro, venha tirar catarro. Vem você aqui fazer massagem. Não desmerecendo isso, pelo amor de Deus. Mas
se a gente não se posiciona e não se empodera, as pessoas vão achar que a gente só sabe fazer isso e só vão chamar a gente para isso. E se elas acham que a gente só faz isso, elas não vão valorizar a gente em relação à hora, o valor da sua hora de trabalho. É o que eu falei lá no começo, né? Você entende a necessidade quando você entende o porquê, né? Por que que... Qual a necessidade do fisioterapeuta? Então tem que ser um fisioterapeuta que saiba te explicar o porquê que você precisa da fisioterapia, né? E isso faz muita diferença. E a gente lidar com isso o tempo todo. Com profissionais, com familiares, com o próprio paciente. E eu vejo muito que esse é o diferencial num bom fisioterapeuta. Yuri, você falou muito a gente falou da sua questão da sua hora, do valor de hora. E aí o Yuri também entrou no TRC, né, Yuri? Eu quero que você Sim. conte para eles aí, para os alunos que estão ouvindo, para os meus seguidores, o que foi e o que é o método TRC. Sabe por quê? Hoje eu recebi uma mensagem de um colega falando umas coisas que eu acho que a pessoa não entendeu o que é o método TRC e, né, a pessoa não nem teve o trabalho de ir lá olhar as postagens para entender o que é o método TRC e falou umas coisas, eu respondi tudo, mandei uma mensagem depois. E aí nada melhor do que os próprios alunos que toda segunda-feira têm vindo aqui falar do que é o método TRC. E aí eu quero que você conte um pouquinho da sua experiência lá com o TRC. Porque depois a gente vai emendar na questão da Vai, manda bala. O método TRC, ele é muito mais do que técnica, né? Ele é muito mais do que você só aprender a fazer e reproduzir. O método TRC, ele é você saber o porquê você está fazendo e você saber lá de trás o básico, fisiologia. Inclusive, os alunos não sabem, mas o que eu ensino para os alunos também, muita coisa eu aprendi do TRC, né? Porque a gente precisa entender qual a base para conseguir chegar no porquê que a gente faz daquele jeito, porquê que é daquela forma. E às vezes fazendo daquele jeito não dá certo, mas se você tem uma base, você aprende, você sabe qual seria o jeito que daria certo, né? Por que que não tá dando certo? Você aprende a criar um raciocínio clínico em cima. Então, o TRC é muito mais do que você aprender a fazer e reproduzir. O TRC, eu vejo ele como você aprender a base, desde a base, você ter um caminho, sabe? Você vai trilhando o caminho do TRC. Então, eu acho que esse é o diferencial do TRC. E como que você melhorou, Yuri? Agora eu quero que você conte a história, uma historinha pro pessoal aí. Sim, além disso, além de você aprender toda essa parte mais teórica, técnica e tudo, a gente aprende toda essa parte de comunicação, de como lidar com o nosso paciente, como o que a gente usa, porque fisioterapeuta não usa contrato, como fisioterapeuta não faz contrato, né? Então no TRC a gente aprende a fazer contrato, como tem um modelo de contrato, né? Como avaliar o meu paciente, o modelo de avaliação, que é muito importante porque a gente pula para a técnica para fazer e a gente esquece que antes a gente tem que avaliar. Senão a gente não sabe o que meu paciente está ganhando e o que meu paciente está perdendo, né? Então a gente esquece do princípio, do começo. Então o TRC... Oi, pode falar. As planilhas. E uma das coisas que eu acho muito importante, assim, que eu quis muito, eu falei, cara, no TRC eu preciso colocar isso, né? Que é a questão da pessoa entender que existe uma preparação para você fazer com o paciente. Não é você chegar lá, fazer uma manovacometria, né? Determinar uma porcentagem da PIMAX e colocar o cara para fazer. Não é assim. O TRC não é assim. Os métodos tradicionais são assim. Tá bom, amigos que não sabem o que estão falando porque não conhecem o método? É assim.
A gente avalia, tem uma sequência de avaliação, tem um método de avaliação, tem uma preparação do paciente para depois fazer o treino combinado. Então, TRC é tudo isso. TRC não é TMI isolado ou TMI combinado. Não. Tá? Deixando as coisas muito claras aqui. E aí, uma das minhas preocupações é que tudo isso não faz sentido se o fisioterapeuta não souber educar o paciente, se ele não souber valorizar o que o paciente traz e se ele não souber planejar e periodizar todo o treinamento. Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso, eu dou modelos de planilha de periodização, eu ensino periodização, eu ensino como junta, o que junta, por que junta. Então, não é TMI isolado, TMI combinado. Tá? Eu não criei nada. Eu desenvolvi o meu método. O que eu falei lá de caminho, né? A gente aprende a trilhar um caminho para chegar no objetivo, para chegar no lugar. Mas assim, tem como a gente trilhar esse caminho de várias maneiras, né? Tem o caminho mais longo, tem o caminho mais rápido, tem o caminho que é mais tortuoso. E no TRC a gente aprende a ter essas escolhas. Qual que é o melhor para aquele paciente? Como que eu vou chegar naquele objetivo que eu quero da melhor maneira, do caminho mais otimizado? Como que eu vou otimizar a minha terapia, né? Exato. Yuri, você mandou uma mensagem. O Yuri, gente, ele mandou um vídeo no grupo que eu pedi. Falei, Yuri, ele me contou, né? Do paciente, você vai contar aqui na live. Aí eu falei, Yuri, manda lá no grupo dos alunos para eles verem, né? E eu quero que você conte aqui pro pessoal na live, né? Como é que foi aí, pra você ver. Porque aí a gente vai fazer aquela comparação, gente, do valor da hora do Yuri lá no comecinho pro valor da hora do Yuri agora, depois da mentoria e depois do TRC. Vai lá, Yuri. Na mentoria no TRC, a gente aprende a traçar algumas estratégias de como a gente se comunica com o paciente, né? Então, aconteceu um fato muito interessante que eu consegui colocar tudo isso em prática, né? Me chegou um paciente, na verdade, a filha de um paciente, e falou, meu pai queria fazer fisioterapia e tudo. E eu falei, não, tudo bem, tô saindo eu tava na faculdade, né? Então eu falei, tô saindo da faculdade e é um paciente aqui no prédio onde eu moro. Então, eu tô saindo da faculdade, assim que eu chegar em casa, eu dou uma passada aí pra gente conversar um pouquinho melhor. E a paciente queria saber valor, né? Ela queria saber, não, mas qual é o valor da sua sessão? E eu falei, não, vamos conversar pra você entender, até pra saber se o que eu posso te proporcionar é o que você quer, né? Se eu posso da forma que eu trabalho é a forma que ela espera, né? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Cheguei em casa, fui para o apartamento dessa paciente e a gente conversou. Ficamos um bom tempo conversando. E eu expliquei como que era a minha fisioterapia, expliquei que a minha fisioterapia tinha o diferencial e esse diferencial eu não vou contar aqui. Vocês vão aprender. Vocês vão aprender se entrar lá no TRC, tá? Então contei todo esse diferencial e tem toda uma estratégia de como que eu vou contar, como que eu vou contornar as situações um pouquinho mais complicadas, né? Então, a gente aprende toda essa comunicação, como que eu vou comunicar para o meu paciente para chegar naquele objetivo. E assim, eu nunca pensei em cobrar. Posso falar o valor aqui, Jeff? Pode falar. Nunca achei que eu ia chegar a cobrar 380 numa sessão. Gente, foi 380 que eu cobrei do paciente e o paciente nem questionou. Tudo bem, pago. Depois a gente só acordou por questão de reembolso, tudo isso, né? Mas era algo que pra mim era, no máximo eu ia chegar num 120. Lógico, é um paciente que eu sei que tem uma condição um pouquinho melhor. E assim, todo esse meu valor, o meu valor tá embutido.
o que eu vou poder proporcionar para aquele paciente, eu oferto uma fisioterapia de qualidade e o tempo que eu vou poder direcionar para aquele paciente, né? Então, a minha fisioterapia não é só o tempo enquanto eu estou com o meu paciente. Quando eu saio do paciente, eu vou lá, eu estudo o caso dele, eu monto uma planilha para o paciente, uma planilha personalizada, tudo bonitinho. Então, tudo isso está embutido no preço. Esse preço é para eu poder te proporcionar qualidade no que eu faço, né? Mas tudo, nunca que eu ia conseguir falar isso, falar algo assim, antes do TRC, antes da mentoria, nunca que eu ia ter essa comunicação, né? Então, então assim, a minha hora era R$ 15, hoje a minha hora é 380. Tá bom para você, Físio? Você viu que a Marta é das minhas, né? Ela já meteu ali, ó, tem que vencer objeções antes delas aparecerem. É isso aí, Marta. Só que a gente, Marta, né, nós da área da saúde, acho de modo geral também, né? Mas a gente tem uma benevolência, né? Um negócio que não posso falar de preço, não posso falar de dinheiro, não posso falar de venda, não posso falar disso. Aí depois o pessoal reclama que é desvalorizado, que ganha mal, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Porque a gente não aprende a vencer objeção. Porque o paciente vai falar para você, tá caro, tá isso. O que o Yuri fez e que eu ensino para os meus alunos? Você precisa mostrar valor. Claro, gente, tem um monte de técnica que eu ensino, né? Não é assim, mostrar valor é algo amplo. Não, tem coisinhas que a gente faz ali, ó, né, que quem tá ali não percebe, mas que aquilo entra ali que a pessoa fica, nossa. E ela vê tanto valor naquilo que você está entregando, porque realmente é algo bom, o seu serviço, a sua atenção, o seu tempo em prol ali do seu paciente, e aí a pessoa não. Dinheiro vira consequência. Dinheiro, o valor, o preço da sessão fica secundário. Entendeu? Então, assim, tem muito mais coisa que isso. E Yuri, no dia que ele me contou isso, eu falei, Yuri, você vai agora mandar mensagem pro grupo lá para falar para o pessoal, né? E foi muito legal porque isso vai incentivando um outro lá dentro do grupo, né? Os alunos veem alguém dando... Tem várias pessoas que vão dando... Eu peço para os alunos, mandem lá para eles verem, os colegas de vocês do grupo, do TRC, para eles verem o que é que vocês estão fazendo, que é ajuda eles a também incentivar. Lembrando, gente, incentivo, 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 incentivo. É muito diferente. E por trás disso, acho que tem muito mais do que valor monetário, valor de dinheiro, né? Lembra que lá no começo eu falei que teve uma hora... Eu tava me sentindo desvalorizado e eu perdi o amor pelo aquilo que eu faço. Eu comecei a virar mecânico. E hoje, com esse paciente, com esse preço, eu aprendi a me valorizar. Eu consigo ofertar um amor pelo que eu faço, porque eu tô sendo valorizado fazendo aquilo. Eu tô sendo fisioterapeuta fazendo aquilo. Então, muito mais do que o preço, eu acho que eu tô colocando todos os meus princípios dentro daquilo. Eu tô colocando amor, toda a dedicação que eu tenho, tudo que eu aprendi com a fisioterapia, todo esse tempo de graduação, de pós-graduação, de cursos, que não é só o TRC, fiz vários outros cursos que o Jeff também tava nesses... Então, e tudo isso eu consigo colocar dentro de uma sessão com o meu paciente hoje. Então, vai muito além de dinheiro. Muito além de só o preço. É isso que eu falo o tempo inteiro, Yuri, para as pessoas. Hoje as pessoas, elas me relacionam com bem-sucedido financeiramente, mas elas não entendem tudo que eu fiz e tudo que eu consigo hoje colocar nas coisas que eu entrego, né? Tanto de mentoria, quanto de curso, quanto dos meus pacientes particulares, quanto eu consigo colocar toda a minha bagagem hoje no meu serviço e isso me realiza, gente. Isso me realiza, isso me deixa feliz. Eu saí de uma posição onde eu estava, que para muita gente, nossa, meu Deus, se mata para estar na posição que eu estava,
Mas hoje eu estou muito mais feliz, porque eu estou fazendo algo que está, ó, ligado ao meu propósito, aos meus valores, ao que eu, Jefferson, acredito, ao que eu, Jefferson, levanto de manhã para fazer. Então, muda muito, porque as pessoas têm essa noção, mas essa visão, mas elas não sabem de tudo que a gente fez e que hoje a gente consegue colocar ali dentro do nosso serviço, né? Então, quando eu falo para um paciente meu, para cobrar o valor que eu cobro, para um aluno que quer entrar num curso, numa capacitação minha, quando ele acha, nossa, meu Deus, está caro, é que a pessoa não entendeu tudo que eu estou colocando ali para ela, tudo que eu estou entregando ali para ela. Vai muito, muito além mais do que dinheiro, né? E realmente o dinheiro vira consequência. Porque quando a gente para de olhar para isso, você foca no que você está entregando, o valor que você está entregando, o negócio vai, gente, que vocês não têm ideia. E aí depois você para olhar para o dinheiro, aí você vê o negócio lá. Nossa, olha! Nossa, olha! Tô com isso na conta, olha! Meu Deus! E claro, né? O Yuri falou uma coisa importante. Para ele conseguir tomar essas decisões que ele tomou, ele teve que se organizar financeiramente, né? E é uma das coisas que eu mais falo. Às vezes tem aluno que chega para mim, Jeff, eu não tenho dinheiro, eu tô no vermelho e tudo, quero entrar no TRC ou na mentoria. Eu falei, não, você não vai entrar. Primeiro vai lá, se organiza, depois você vem conversar comigo. Por quê? Porque a pessoa, quando ela não tem uma organização financeira e ela está ali numa situação financeira ruim, não adianta, gente. Vai tirar a atenção dela, vai colocar ela para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque ela precisa do dinheiro para se manter e tudo. Então, assim, a gente tem que começar a pensar nessa questão de organização financeira. E investir na carreira, gente, é o que vai fazer você se alavancar. Não tem essa, tá? Não acha que você vai ficar trabalhando, dando plantão, que você vai ganhar dinheiro, que você vai ser alguém. Não vai. Ou você empreende, dá muito bem, ou você investe em você, porque você é a sua empresa, né? Se veja como uma empresa. Se você investe em você, aí você vai ver que o negócio muda. Como mudou para todos os meus alunos que eu estou trazendo aqui, como mudou para mim, como mudou para várias pessoas aí. Tá? Porque começaram a entender que se ela não investir nela, não vai para frente o negócio, né? Então é uma coisa muito importante. E agora, para finalizar, Yuri, eu quero que você me conte quem é o Yuri hoje, o Yuri fisioterapeuta. Conta pra gente. Quem é o Yuri hoje? Deixa eu contar um caso que vai associar quem é o Yuri hoje. Pode contar. O Yuri, lá de antigamente, adorava fazer projeto social. Eu sempre gostei muito, né? E aí, quando eu comecei a me ver nessa roda do rato, a me ver preso, a me ver fazendo plantão dia sim, dia não. Nem, era assim, plantão 12 horas noturno, e nem era tão... Assim, tem gente que faz 2, 3 plantões, sai de um, vai pro outro. Mas eu não conseguia me adaptar, meu corpo não me adaptava, né? Então eu chegava em casa e eu já chegava pensando no próximo plantão, eu chegava cansado, eu não tinha disposição nem para estar com a minha família, eu não tinha disposição para fazer esses projetos sociais que eu adoro fazer. E, meu, acho que isso tudo foi eu fui me sentindo pesado, né? E ontem, vou me expor aqui. Ontem eu me emocionei, porque eu tava lembrando de tudo isso, eu falava, cara, eu não conseguia fazer o que eu amo fazer, sabe? O que eu gosto de fazer. Eu adoro tocar também, toco violão, e eu não tinha tempo nem pra tocar, pra tirar um tempo pra mim, sabe? E aí ontem eu me inscrevi em uma ação social que vai ter aqui em São Paulo, no mês que vem. E eu chorei, eu falei, cara, olha onde eu tô, olha como eu tô conseguindo fazer que eu gosto, eu tô conseguindo fazer o que eu quero, eu tô vendo propósito, eu tô conseguindo ter propósito. O que tava me sugando. Então, quem é o Yuri de hoje é o Yuri com propósito. É o Yuri que consegue usar, consegue dar valor pra ele. Então assim. Não é só valor pra mim como profissional, mas eu tô me valorizando como pessoa. Sabe, eu tô conseguindo parar e olhar pra mim como pessoa.
que eu não olhava para mim, eu olhava para um trabalho, eu olhava para dinheiro na conta, hoje eu consigo olhar para mim e falo, meu, o que que eu quero? O que que me faz bem? Eu tô com a minha família, eu consigo ter um tempo de qualidade com a minha família. Por mais que eu tivesse tempo com a minha família, não era de qualidade antes. Você estava cansado, queria dormir. Eu tava cansado, eu já tava ansioso pro próximo plantão, já tava. Era muito. A cabeça não parava, era a mil, assim. E hoje eu consigo. É coisa que, assim, às vezes começa a dar um desgaste mental, porque eu quero fazer muita coisa, e eu gosto de fazer muita coisa, mas é um desgaste mental que, assim, um diazinho, às vezes nem um dia, sabe? Um tempinho de descanso eu já renovo, porque eu tô fazendo o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo Exato, fazer. exato. Então, tudo isso. Esse é o Yuri de hoje. É o cara que se ama e o cara que ama fazer o que gosta. E a gente fala muito de fisioterapia por amor. Eu acho que essa é a fisioterapia por amor. Muito Então, bom, Yuri. Inclusive, gente, uma coisa, o Yuri hoje eu divido pacientes meus com ele. Eu deixo o paciente meu com o Yuri, né? E pra vocês verem, vocês sabem que não é que eu sou chato, eu sou criterioso, porque assim, o paciente me chama para atender ali, ele tem uma expectativa, né? Então, eu chamei o Yuri, Yuri, bora aqui comigo atender um paciente meu, porque eu não dou conta mais. E eu confio totalmente no trabalho dele. Eu sei o que ele vai fazer, eu sei como ele vai tratar meus pacientes, tão bem ou melhor que eu trato, eu sei qual a paciência que ele tem, eu sei. Falei, não, bora, bora. E isso é muito bacana ver, porque, Yuri, a gente quando começa a ver profissionais como você, como os outros colegas que passaram nas lives anteriores, em situações em que, cara, por conta de um direcionamento, alguém pegar na mão, mostrar a possibilidade, mostrar jeito de fazer, como se comunicar. Então, para que que eu aprendi tudo isso que eu aprendi? Para que que eu tive, eu, Jefferson, considero o sucesso, tudo que eu fiz até hoje, sucesso no sentido de que isso me trouxe até onde eu estou hoje, né? Não sucesso que, não questão de arrogância, gente, de tudo que eu fiz hoje, conseguiu me possibilitar de hoje ser independente financeiramente, de hoje fazer o que eu quero fazer, de fazer o que eu gosto de fazer. Se eu não quiser abrir live, eu não abro live. Se eu não quiser fazer curso, eu não faço curso. Se eu não quiser abrir mentoria, eu não abro mentoria. Porque eu faço o que eu quero. E se eu estou fazendo, é porque eu quero. Porque eu vejo que tem um monte de profissionais assim, ó, desse jeito. Igual o Yuri, igual os outros das lives passadas, igual alguns alunos do TRC que às vezes precisam de uma ajuda. Precisam de ajuda. E os profissionais aí que se acham os tops da galáxia, ao invés de ajudar, estão fazendo o quê? Estão criticando, falando que não está fazendo a evidência nível A, está falando que não, porque físio não pode fazer isso, físio tem que fazer assado. Não tô generalizando, não são todos, né? Mas vamos olhar mais para as pessoas que estão precisando de ajuda. A fisioterapia só vai para frente quando a gente entender, nós fisioterapeutas que nos consideramos fisioterapeutas que fazem diferença, que trabalham de modo diferente, a gente só vai conseguir levar a fisioterapia para frente quando a gente olhar para o lado e ver os colegas que precisam de ajuda e lá dar a mão. Assim como a gente também precisou um dia. E pode ser que a gente precise amanhã, vai saber. Então vamos tirar um pouco esse ego, gente. Vamos tirar um pouco essa... E vamos parar de ficar olhando para a média das pessoas, olhar para a manada. Não. Porque se você tiver em situações em que te afastem do seu propósito, do que você é ali de valor, você vai cair numa situação em que você vai ficar desmotivado, você pode adoecer, você vai desvalorizar ainda mais a profissão. Então, assim, não precisa. Às vezes, demora para a gente se tocar e acontecer isso com a gente. Demora, pode ser que demore. Mas, do jeito que as coisas estão indo, eu vejo essa tendência a aumentar.
Então, por isso que a gente tem que vir para a rede social, usar esse canal de comunicação que a gente tem para falar, para ensinar as pessoas, para ser luz para as pessoas e não para ficar aqui vindo falar mal dos outros. Né? Vamos ser luz. Ó a Nanda aí, ó. Sempre generoso. A Nanda é outra também. Super orgulho. Ela e a Yane lá no Rio de Janeiro fazendo diferença. Vou chamar elas para vir fazer live aqui para contar para vocês também, fazendo diferença lá no Rio. E é isso, gente. A gente precisa começar a olhar para outras coisas na fisioterapia. A gente precisa começar a olhar para outros modelos, outras pessoas na fisioterapia. E eu acho que a gente tem que abrir a visão, assim. A gente fala tanto de humanização, humanização com o paciente, humanização. Mas, meu, você tem que ser humanizado. Primeiro humanizado com você e tem que ser humanizado com seu colega também. Não adianta você fingir ser um amorzinho com o seu paciente, mas com o colega você é um carrasco. Primeiro, o cara não vai querer trabalhar em conjunto, porque percebe como isso afeta pro paciente? É um conjunto trabalhando pro paciente. Se você não é humanizado com o cara, com o seu colega, vocês não vão trabalhar em conjunto. Então, não vai chegar lá no paciente, né? E assim, você não faz isso só porque eu sou fisioterapeuta. Não, você faz. Ele também é fisioterapeuta, o outro também é profissional da saúde. Você faz isso pela área, sabe? Pela saúde. Então, não adianta você querer ser carrasco com o outro, porque você tá fazendo mal para você, para a própria profissão. Então, o que custa você. Não, tá com dificuldade de entender? Vamos lá, vamos pegar na mão, a gente ajuda, a gente ensina. Vamos comigo, vamos debater. Ó, não concordo com o seu ponto, meu ponto é esse. O que que você não tá concordando com o meu ponto? E vamos tentar alinhar, porque às vezes até disso surge alguma coisa que nenhum dos dois pensaram e, nossa, então era isso. Então, fisioterapeutas e profissionais da saúde, vamos trabalhar em conjunto e vamos ser humanizados, mas não só com o paciente, vamos ser humanizados com a gente e com o nosso colega. Viu aí, né, gente? Por que eu falo garoto prodígio? Bom, Yuri, acho que era isso. Acho que o papo era esse mesmo, contar a história. Eu acho que deu para as pessoas entenderem bastante essa questão da motivação, né? O que te motiva, o que te faz feliz. E essa coragem, né? De, gente, se a gente não der um passo ali para mudar, a gente vai ficar ali sofrendo, adoecendo, falando mal. Então aí você tem que escolher o que você quer, né? Se você quer continuar ali ou se você quer mudar. E aí as pessoas têm o medo de mudar, achando que elas nunca vão conseguir, nunca vou conseguir atender um paciente, nunca vou conseguir cobrar R$ 300, nunca vou conseguir fazer isso. E aí isso acaba deixando elas ali estagnadas, né? Paradas. E é aí que está o problema, porque quanto mais estagnado e quanto mais parado você fica, mais o problema aumenta. Então, gente, não fiquem com medo, não. Existem muitos, muitos caminhos. E não é porque você não vê nenhum caminho que ele não existe. Talvez você só precise de um pouquinho de referência, conversar com mais pessoas, para você ver que existe muita coisa para fazer. Existe muita coisa para fazer, gente. Vocês estão vendo, eu estou contando para vocês que eu estou chamando algumas pessoas, meus alunos, porque eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. Né? Então, assim, mentoria abrindo nova, já tem gente já puxando gente para ir trabalhar na mentoria. Paciente chegando, puxando gente para ir trabalhando. Curso novo abrindo, puxando gente para ir para o curso. Porque tem muita possibilidade. Tem muita possibilidade. Isso eu garanto para vocês, tá bom? Yuri, obrigado. Queria muito, muito agradecer a sua participação. Se quiser deixar uma mensagem final aí para a galera, fica à vontade. Acho que quem não me segue aí no Instagram. Siga o Yuri, porque né? ele também produz muito conteúdo, hein, gente? E aí, você quer ver isso que ele fala de trabalhar feliz? E aí você vai ver os stories dele 6 horas da manhã indo trabalhar, falando super feliz. Eu falei, meu, Sim, 6 sim. horas da manhã. O que é motivação, né? Isso aqui é motivação, hein, gente? Ó, o dia a dia dele lá, ele mostra essa motivação dele 6 horas da manhã no carro ali, ó. Parado no carro,
Parado no carro. Não, mas é Falei isso, gente. demais, falei demais, falei demais. Ai, depois me puxou a orelha aqui. Mas enfim. Parado no carro, gritava 5 horas, E 6 horas da manhã. me sigam, gente. Eu tô à disposição. Quem quiser vir conversar comigo, desabafar, pode vir. Eu tô aqui para ajudar também, porque o caminho que eu percorri, eu sei que tem gente querendo percorrer, tem gente para percorrer, então estamos aqui para ajudar e para agregar, porque é a fisioterapia, não é o Yuri, não é o Jeff, é a fisioterapia. Então, gente, ó, tô à disposição, tô de peito aberto aqui para vocês. E, ó, você falou de carro, né? Carro parado não sai do lugar. Então reage, Físio, reage, viu? Ó, Marta aí, ó. Parado! Que físio, que homem. Deve É o ser meu de irmão. família. Ah, é seu irmão? É o meu irmão. Viu? O moleque aí vai longe, hein? Olha, a Letícia apareceu. Olha, a Letícia Pois é. apareceu. Né? Ó, gente, acabou de descer uma mensagem aqui, ó, da Raquel. Me sigam, disse Yuri. Quem é esse homem? Gente, o Yuri tá pedindo para seguir. Sigam o Yuri, gente. E Letícia, eu tô esperando você na mentoria 2.0 reais de FIS, hein? Tomou bronca ao vivo. Depois você assiste, Letícia. Você foi bem falada aqui. Você foi bem falada aqui no começo, mas eu acho que estava trabalhando, aí você não ouviu. Mas aí você escuta depois a live, que aí você vai ver. A gente sabe que você estava trabalhando, né? Mas aí a gente falou muito de você. Gente, ó, para quem tá em dúvida aí, o TRC vai fechar agora às 10h30. 10h30 ele vai desativar o homem. Ô, meu pai, o homem lê tudo na live. Raquel, tá descendo a notificação aqui, eu já tô lendo tudo. Tá? Você tá falando no grupo, ao invés de falar aqui na live. Não é para falar lá no grupo, é para falar aqui na live. Gente, ó, 10h30 vou fechar o TRC, não vai dar para entrar mais. Então, quem quiser, entra logo até 10h30, tá? 10h30 ele vai fechar automático. Porque só vai abrir agora daqui um tempão aí, porque vai vir muita novidade. Então, pessoal, sigam acompanhando a gente aí, segue o Yuri, conversa com ele lá, chama. Às vezes você quer desabafar, você tá meio tristinha, tá borocochocozinho, vai lá e manda pro Yuri. Só que ele tem namorada, hein? Então não fica dando, não é pra dar em cima dele, porque a Letícia é brava. Ela é baixinha, mas ela é brava, e a mãe dela é mais brava ainda. Mas o Yuri ele é calmo, tranquilo, ele vai te dar um conselho, ele vai te acalmar, vai te falar assim de um jeito que você vai pensar na sua vida, né? Então é isso. Yuri, obrigado. E vou acabar que já tá dando mais de 1h30 de live também. Eu sempre falo assim, não, vai ser menos de 1 hora a live. Nenhuma foi até hoje. Mas é bom, porque fica legal, todo mundo conversa e assim fica mais natural, né? Não tem nada... Se a gente parou de ser mecanizado antes, por que vai ser mecanizado aqui na live, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Não faz sentido. Então é isso. Tchau, gente. Boa noite para vocês. E quem não se inscreveu no TRC, o link está na minha bio. Só ir lá aqui ó, no meu perfil e ler lá. Tem a página, tem os vídeos explicando o que é, mas entra até 10h30, porque 10h30 acabou. E não tem chororô, gente, porque eu não consigo abrir mais, tá? É automático. Beijo, tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, Yuri. Tchau, tchau. Valeu, Jeff.